Continuando nosso assunto sobre o transporte transmembranar, nessa aula de hoje nós vamos focar única e exclusivamente na classificação dos transportadores transmembranares. E como nós vimos na aula passada, nós podemos classificar os transportadores quanto ao tipo de transportador, quanto ao número de moléculas ou de íons que são transportados por esse transportador e quanto ao gasto energético envolvido no transporte. Então, primeira coisa, nós vamos falar sobre as classes dos transportadores transmembranares. Nós temos basicamente três classes de transportadores. Nós temos os canais, nós temos os carreadores e nós temos as bombas. E essas três classes compõem o escopo dessas proteínas integrais de membranas responsáveis pelo transporte de substâncias através da membrana, como nós vimos na aula passada sobre o conceito de transportadores transmembranares. São essas proteínas integrais de membrana. Então, os canais são proteínas integrais de membranas envolvidas no transporte de substância através da membrana. Os carreadores são proteínas integrais de membranas envolvidas no transporte de substância através da membrana. As bombas são proteínas integrais de membranas envolvidas no transporte através da membrana. Se a gente puder dar uma visão geral, antes de entrar nos detalhes sobre cada um deles, nós vamos ver isso aqui. Então, nós teremos aqui do lado esquerdo, nós vamos ter a difusão simples. A substância atravessando a membrana, seguindo um gradiente potencial químico. E nós temos várias outras proteínas integrais de membrana, seguindo aqui para o lado direito do nosso esquema. Sendo que nesses três primeiros aqui, nós temos a nossa classe dos canais. E nós vamos entender cada uma delas. Do lado dos canais, nós temos os carreadores. Também são proteínas integrais de membranas que estão envolvidas no transporte de substâncias através da membrana. E do outro lado, nós temos as bombas. E essas bombas são proteínas integrais de membrana responsáveis pelo transporte de substâncias através da membrana. É tudo o mesmo conceito. Agora nós vamos destrinchar cada uma dessas classes para entendermos cada uma delas com mais propriedade. Primeiro, os canais. Os canais funcionam como verdadeiros poros que acontecem através da membrana, mas são poros seletivos e selecionam como? Como nós vimos na aula passada, em função do raio iônico, da polaridade e da presença de cargas que está na substância sendo transportada e das características estruturais da própria proteína envolvida no processo. Então ela vai selecionar quem vai entrar e quem vai sair. Não é um buraco que existe na membrana. Ela tem um controle que permite que ela seja aberto ou fechado dependendo do estímulo ao qual está submetido. Por exemplo, a presença de voltagem nas membranas, a presença de hormônios, a incidência de luz, tem uma série de fatores que podem afetar essa abertura ou fechamento desses canais. E normalmente estão envolvidos no transporte de um único tipo de substância. Mas nós vamos ver na nossa segunda classificação. É um processo normalmente passivo, não necessariamente, mas normalmente é um processo passivo, e é um transporte considerado um transporte rápido. Por que é rápido? Porque basta o canal estar aberto para que haja o fluxo de substâncias através dele, selecionado por aquele tipo de transportador. Aqui existem alguns exemplos, como os canais de potássio, os canais de cálcio, mas existem vários outros. A segunda classe são os carreadores. E o que são os carreadores? São proteínas integrais de membrana que estão envolvidas no transporte de substância através da membrana, para dentro ou para fora, tanto faz. E o que acontece no caso dos carreadores? Quantos canais eles são verdadeiros poros seletivos, porque abrem e fecham dependendo do estímulo. Os carreadores, não. Os carreadores, eles passam por modificações estruturais durante o processo. E esse esquema aqui, essa representação, mostra um tipo de carreador. Nesse caso, nós podemos ver que tem prótons de um lado da membrana e tem essa substância S qualquer. E o que acontece? Esse próton se liga num centro de reação, faz com que haja uma modificação estrutural da proteína, permitindo que a outra molécula S, a substância S, o íon S, se acople nesse próprio carreador, depois ele sofre novamente uma modificação conformacional, liberando as substâncias do lado de dentro. Uma vez liberada a substância, ele volta à sua conformação original para permitir o fluxo no sentido que deveria acontecer. São altamente específicos, muito mais específicos do que os canais. Por quê?
porque envolve modificações estruturais. Enquanto que o canal basta ele abrir e a substância poder passar, desde que ela tenha as características para aquele canal. No caso dos carreadores, ele tem que se acoplar ao próprio transportador para ser transportado, por isso ele é muito mais específico. Normalmente transporta mais de uma substância, vamos ver mais à frente, mas o mais interessante aqui, que é um processo mais lento. E por que ele é mais lento do que um canal? Porque ele envolve a modificação conformacional. A estrutura do transportador tem que se modificar. O canal, basta ele abrir ou fechar que vai poder passar. O carreador, não, ele tem que se modificar. Consequentemente, isso demanda um tempo maior. Mesmo que seja extremamente curto, mas é um tempo maior do que um canal. Por isso é um processo mais lento. Porém, ele é muito mais específico. Quanto ao gasto energético, vamos ver mais à frente como é que isso acontece. E as bombas? Elas podem ser eletrogênicas ou eletroneutras. Não vou entrar em detalhes, mas isso quer dizer única e exclusivamente o seguinte. Eletrogênica, quando acontece o transporte, há uma geração de um diferencial de cargas entre os lados. Eletroneutras, há uma compensação de cargas ao longo do processo. Mas esse nível de detalhamento não nos importa aqui. O que importa para a gente é que as bombas são proteínas integrais de membranas envolvidas no transporte de substâncias através das membranas. E elas estão envolvidas diretamente com gasto energético. Ou seja, há um consumo de ATP durante o processo de transporte. São altamente específicos e eles estão envolvidos no processo de geração do que é chamado de potencial de membrana, ou seja, da geração de cargas na própria membrana. Mas nós vamos ver isso mais em detalhe numa próxima aula com relação aos transportes transmembranares. Exemplo são as proto-ATPase e as cálcio-ATPase. Principalmente, nós vamos focar nas proto-ATPase. Então, resumindo, com relação às classes, nós temos 3 classes de transportadores: os canais, os carreadores e as bombas. Agora, passando para a classificação quanto ao número de substâncias, moléculas ou íons que são transportados, nós temos o transporte chamado de uniporte. E o que é o transporte uniporte? Transporta uma única substância por vez, e apenas em um sentido. Exemplo, as proto-ATPases, as cálcio-ATPases, os canais de potássio, todos eles são transportes do tipo uniporte. Transportam uma única substância por vez num único sentido. E existe também o cotransporte. E o que é o cotransporte? O cotransporte transporta 2 substâncias por vez. E nesse universo, nós temos o cotransporte tipo simporte. E o que é o cotransporte tipo simporte? Transporta as 2 substâncias, íons ou moléculas, no mesmo sentido. E o antiporte transporta 2 substâncias, moléculas ou íons, em sentidos opostos. Aqui nós podemos ver alguns exemplos disso. Aqui nós temos o uniporte, transporta uma única substância através da membrana, é um canal. Aqui nós temos o uniporte, aqui nós temos o uniporte, aqui nós temos o uniporte. E aqui também nós temos o uniporte. Ou seja, nós temos canais, que são uniporte, e nós temos as bombas, que são o uniporte também. E aqui nós temos os exemplos de cotransporte. Aqui nós temos carreadores, que são cotransporte. Esse primeiro aqui é o tipo simporte, porque as 2 substâncias estão sendo transportadas no mesmo sentido. E aqui nós temos um transportador tipo carreador antiporte. Enquanto uma substância está sendo transportada para dentro, a outra está sendo transportada para fora. Então nós temos, resumindo, com relação às classes, nós temos os canais, carreadores e as bombas. E com relação ao número de moléculas ou íons substâncias transportados, nós temos o tipo uniporte, que transporta uma única substância, e temos o cotransporte, que transporta 2 substâncias ao mesmo tempo. Com relação ao cotransporte, nós temos o simporte e o antiporte. O simporte transporta 2 substâncias no mesmo sentido, e o antiporte transporta 2 substâncias em sentidos opostos. Enquanto uma entra, a outra sai. Aqui está mostrando novamente alguns exemplos. Aqui nós temos um uniporte, e aqui todos os outros são cotransportes, sendo que esses 2 primeiros aqui é um cotransportador de próton com nitrato e o cotransportador de próton com sacarose é um tipo simporte. E esses outros 2 aqui do lado são cotransportadores tipo antiporte. Enquanto o próton entra,
o sódio sai. Enquanto o próton entra, o cálcio sai. Então é tipo antiporte. E a nossa terceira e última classificação é com relação ao gasto energético envolvido no processo. Quando nós pensamos em gasto de energia, nós temos dois tipos de transporte. Nós temos o transporte chamado de passivo e o transporte chamado de ativo. O passivo não gasta energia no processo, o ativo gasta energia no processo. E aqui nesse esquema está representando o transporte passivo. O que é o transporte passivo? É a favor de um gradiente de potencial químico ou de concentração, como queira. Então a substância está passando do local de maior concentração para o local de menor concentração. Isso é um transporte passivo. Quando existe uma igualdade de concentração ou de potencial químico nos dois lados, então tanto de substâncias que vai para o lado é o mesmo que vai para o outro, nós entramos numa condição de equilíbrio, chamada de equilíbrio dinâmico. Não é que não existe transporte, não é que não existe fluxo, mas o tanto de substância que vai para um lado é igual ao tanto de substância que vai para o outro. Porém, nós temos um terceiro tipo, que é o transporte ativo. E o que é o transporte ativo? É quando a substância é transportada contra o seu gradiente de potencial químico, ou seja, contra o seu gradiente de concentração. Então ela vai não a favor do maior concentração para menor concentração. Ela não faz o caminho que deveria ser feito. Ela vai a favor de um gradiente crescente de concentração. Então vai da menor concentração para maior concentração. Para que isso aconteça, eu tenho que gastar energia. E daí o transporte é chamado de ativo. Entrando em mais detalhes, o transporte passivo é um transporte espontâneo. É um transporte que não gasta energia. Ele, como nós dissemos, é a favor de um gradiente decrescente de potencial químico. Ou seja, ele vai do local de maior potencial químico para o local de menor potencial químico. Então nós temos algumas possibilidades. Primeira, se o potencial químico de A for maior que o potencial químico de B, o fluxo vai ser de A para B. A segunda condição é quando o potencial químico de A é igual ao potencial químico de B, ou muito semelhante. Neste caso, vai ter um equilíbrio, ou seja, vai haver fluxo de A para B nos dois sentidos de forma igual. E nós temos o terceiro caso, ainda de transporte passivo, que o potencial químico de A é menor que o potencial químico de B. Nesse caso, o fluxo vai ser de B para A. E com relação ao transporte ativo? O transporte ativo é um transporte que gasta energia. E de que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ATP. É disso que nós estamos falando. Vai gastar ATP no processo de transporte. E ele vai acontecer contra o gradiente de potencial químico ou eletroquímico. Ou seja, a substância vai do menor potencial químico em direção ao maior potencial químico. E para ele fazer esse caminho, que é contrário ao seu gradiente natural, espontâneo, eu tenho que gastar energia no processo. E nós temos aqui duas possibilidades para que isso possa acontecer. A primeira é chamada de transporte ativo primário. E o que é transporte ativo primário? Ele gasta ATP diretamente no transporte da substância. Por exemplo, as próton ATPases, as cálcio ATPases. Eu gasto ATP para transportar o próton. Eu gasto ATP para transportar o cálcio. Então, estou gastando energia diretamente no transporte da substância. Então, transporte ativo primário, também conhecido como transporte ativo direto. E o segundo é o transporte ativo secundário ou indireto. E o que é transporte ativo secundário? Eu gasto energia para gerar um gradiente de prótons e esse gradiente de prótons é que vai ser utilizado no transporte da substância. Ou seja, eu não gasto energia diretamente no transporte da substância de interesse. Eu gasto energia para criar uma condição para que o transporte aconteça. Esse esquema representativo mostra um exemplo de um transporte ativo secundário. E o que vai acontecer? Nós temos no caso aqui sacarose, que está do lado de fora, que precisa entrar. Então, como que o processo vai acontecer? Primeiramente, eu vou ter uma proto-ATPase aqui funcionando. Essa é a proto-ATPase. O que ela vai fazer? Vai jogar próton de um lado para o outro, gastando energia. Aqui é um transporte ativo primário. Eu gastei energia diretamente no transporte de prótons. Então, eu joguei próton para fora
E para que o próton fosse transportado contra o seu gradiente, que eu tenho mais próton lá de fora do que tem lá de dentro, eu vou gastar energia no processo. Transporte ativo primário. O que vai acontecer? Aumenta a concentração de prótons do lado de fora. E o próton, então, ele tende a retornar, seguindo o gradiente decrescente de potencial, no caso eletroquímico, porque tem cargas. Vamos ver isso mais à frente, a diferença entre químico e eletroquímico. Então ele tende a voltar. Para o próton retornar, ele vai retornar através de um carreador. E esse carreador é um tipo de cotransporte. O que é um carreador? É uma proteína integral de membrana responsável pelo transporte de substâncias através da membrana. É um cotransporte, transporta duas substâncias. E que tipo de cotransportador é esse aqui? É tipo simporte. Porque as duas substâncias estão sendo transportadas no mesmo sentido, de fora para dentro. Então, neste caso, nós temos um carreador cotransportador tipo simporte. E o gasto energético dele? É um gasto energético secundário. É um gasto energético indireto. É ativo indireto. Por quê? Eu estou gastando energia para transportar a sacarose e o próton diretamente no carreador? Não. Mas eu gastei energia antes para gerar a condição para que houvesse essa entrada de prótons. Então, eu gastei energia indiretamente no processo. Então, daí o nome transporte ativo secundário. Então, neste exemplo aqui, eu tenho um transporte ativo primário e eu tenho um transporte ativo secundário. Na próxima aula, nós vamos fazer só exercícios com relação aos transportadores e nós vamos classificar eles em relação ao tipo de classe, à quantidade de substâncias que estão sendo transportadas e ao gasto energético envolvido naquele processo. Nós vamos ver isso na próxima aula, somente fazendo exercício com relação a isso. Nos vemos na próxima videoaula.